Oi, pessoal, como prometido, aí tá a minha doméstica da Singer. Deixa eu só tirar um pouquinho a iluminação, porque tá pegando nela. Ah lá, tá vendo? Amo minha branquinha, linda, minha paixãozinha, que eu falei que eu não troco, que eu não vendo. Ah lá, essa é a minha maquininha da Singer. Facilita doméstica, que eu falei pra vocês que foi a minha primeira máquina, tá bom? É essa daí. A que vocês veem no vídeo é essa daqui, tá vendo? Vocês veem só um pedacinho dela, olha lá. Tá vendo? Ela tá bem velhinha, minha baratinha, olha lá, tá? Por isso que eu falo pra vocês que não há necessidade de uma máquina muito nova, né, para você começar ou dependendo para o que você vai fazer, tá certo? Ah lá, essa é a minha máquina. Vocês podem ver que ela tá passada já a linha, mas não se preocupem, eu vou explicar, tá bom? Eu vou explicar sobre isso daqui que vale tanto para ela quanto para essa parte aqui, tá? É a mesma função, tanto da doméstica quanto da industrial. Isso aqui é a mesma coisa, tá bom? Eu vou explicar para vocês sobre isso também, tá? Sobre os pontos, tá? O retrocesso da minha é aqui, como vocês podem ver, tá? Ah lá, é aqui que eu dou retrocesso nela, tá bom? Então, aí, como prometido, mostrar a minha domestiquinha. Ela é ótima, esses pontos aqui, ó, pra quem faz coisas pra casa, é maravilhoso, tá? Vocês querem fazer um pano de prato, quer fazer uma toalha de banho, esses pontinhos aqui, ó, são decorativos, são ótimos, usei muito isso, amo ela de paixão. Aqui é pra fazer casinha de botão. Tá vendo? Ela tem esse recurso, esse aqui, essa é minha, tá? Aí, no caso, vocês têm que ver. Ela faz a casinha do botão aqui, tá? Aqui são os tamanhos dos pontos, tá bom? Eu vou explicar tudo pra vocês, só que nessa daqui, tá? A única diferença é que essa faz esses pontos. Por isso que eu falo, pessoal, conheçam a sua máquina, tá bom? Para saber o que ela faz, para saber o que ela consegue costurar, tá? Vou explicar também um pouquinho sobre agulha, tá? Olha lá, minhas duas máquinas lindas. Agora, pessoal, eu vou mostrar, no caso, nessa daqui, como eu fiz para passar a linha. Qual é a dica? Todos os buraquinhos da sua máquina, ela existe justamente para ser passado a linha, tá bom? Ó, essa minha tem 2 aqui, tem mais essa aqui, tem aqui. Quer ver mais? Aqui tem mais 3, tá bom? Aí a linha desce, passa aqui, tá vendo? Aqui tem uma outra coisinha, olha, tá? Sobe, passa aqui, aí passa aqui, desce, aqui, aqui, pra depois chegar na agulha, tá? A minha é esse o processo. Não tem como, eu até poderia passar a linha junto com vocês, mas é o que eu falei. Pessoal, vocês têm que entender a máquina de vocês, tá bom? A doméstica não tem esse parafuso grande, é só a reta industrial, tem a overlock, as máquinas industriais têm. Para que serve esse pino? Esse pino, ele serve justamente para colocar a altura do seu pezinho. Quando você tá costurando algo muito grosso, você solta esse parafuso. Ele vai ficar mais alto. Ele dá uma pressão lá no seu pé calcador. Você diminui a pressão, você aumenta ele vai abrir.
Se caso for um tecido muito fino, que precise de uma pressão maior para ajudar a correr o tecido, então você vai apertar ele vai descer, tá bom? E aí, com isso, ajuda aqui no seu pé calcador para poder costurar. Mas esse parafuso só tem na industrial, tá bom? Não tem na doméstica, tá legal? Algumas domésticas tem um botão atrás que ajuda no quilt, mas isso aí é uma outra aula que aí a gente vai conversar mais pra frente, tá? Então, como eu disse no começo, eu ia falar sobre isso aqui, ó. Esse aqui é a tensão da linha, tá? Pra você passar ela. Quando o ponto estiver muito solto, é aqui que você vai apertar, tá? Como que isso funciona? Quando você costurar e o seu ponto na parte de baixo estiver muito solto, é aqui que você vai mexer. A máquina, ela trabalha ao contrário. Aqui é a tensão da canelinha, que eu também vou tirar e vou explicar pra vocês como que coloca, que tem a forma certa, tá bom? Então, e outra coisa, outra dica também. Quando estamos com linha simples, linha normal de costura, esse tensor, ele tem que estar mais solto. Lógico que você tem que ver se esse mais solto não vai prejudicar o seu ponto, tá? E quando é uma linha mais grossa, como por um exemplo, a poliamida, né, que muitas pessoas aí, muitas das nossas queridas professoras usam, essa tensão, ela tem que estar um pouco mais apertada. Mas aí você vai me perguntar, como assim a linha mais grossa tem que ficar mais apertada que a linha mais fina? É porque ela, por ser uma linha maior, ela precisa de um pouco mais de tensão aqui para poder ter um ponto melhor aqui embaixo, tá? Com calma, é o que eu falei, vão testando, tá bom? Mas isso é uma dica importante. Vão testando, tá? Aperta um pouquinho ou solta um pouquinho, dependendo como tiver o seu ponto lá embaixo, tá bom? Mas é uma dica importante essa do tensor, que também serve para doméstica, tá bom? Que a doméstica também tem essa tensão. Todas as máquinas têm, tá bom? É uma dica importante. Outra dica importante, galera, é sobre a nossa canelinha. Essa aqui é a canelinha e essa daqui é a bobina, certo? Qual que é a dica importante? Quando você for colocar a sua linha, presta bem atenção. Você tem que encaixar a linha aqui e depois aqui, certo? Olha lá, encaixa lá e depois aqui, tá? Então, aí, o que acontece? A nossa canelinha, ela roda, estão vendo? E o correto de se colocar a canelinha, prestem muito atenção nessa dica, é ela girar anti-horário, tá bom? Olha lá, ela está girando anti-horário. Por que isso? É a forma correta de ser colocada a linha, tá? Para poder a sua máquina costurar melhor, tá vendo? Ela tem que girar anti-horário. Não se esqueçam dessa dica. Outra dica importante, pessoal, é sobre as agulhas, não é? Por que que tem diferença na grossura das agulhas? Como vocês podem ver, uma é bem mais grossa que a outra, tá vendo? Por que isso? É claro que existem tecidos mais finos e mais grossos. Aqui eu tô com uma agulha número 9 e essa daqui é a 21. Esse pé é fino. O que é esse pé fino? É o encaixe aqui da sua agulha na sua máquina.
Tem máquinas que é do pé grosso e tem máquinas que tem pé fino, tá bom? Cada máquina tem a sua agulha própria, tá? Isso também vale para doméstica, tá legal? Para qualquer máquina, overlock, galoneira, elas também têm esse tipo de agulha, tá bom? Então, vocês têm que escolher uma agulha que seja certa para o que você vai costurar. Não adianta nada você colocar uma agulha 21 para costurar uma malha fina, para costurar um tecido mais fino, tá bom? A mesma coisa a fina. Se você colocar para costurar um tecido mais grosso, um sintético mais grosso, ela vai quebrar, tá bom? Essa é uma outra dica da agulha. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, eu até guardei a agulha. Se vocês podem ver, tem uma que ela tá tortinha. E às vezes vocês não conseguem costurar. Ah lá. Vamos ver se vocês conseguem ver. Eu vou tentar mostrar que ela tá tortinha. Ela tá muita pouca coisa torta, a ponta dela. Sem contar que ela tá gasta também, ó. Ela tá na mesma altura aqui, tá? E aí, vocês vão ver que tá faltando a pontinha da agulha. Tá vendo? Ela está um pouquinho torta. É coisa mínima, o pessoal, é coisa mínima que ela tá torta aqui, ó. Vocês conseguem ver, olha lá. Tá vendo como deu uma dobradinha pra lá? Ela está torta, tá? Isso também prejudica a sua costura. Por isso que eu já falei que a agulha, ela tem vida, ela tem tempo de vida. Estão vendo? Às vezes ela entorta, né? O quebrar, depois que quebra, a gente troca mesmo. Mas vai indo, ela acaba entortando, ela acaba tirando a ponta, porque eu não sei se dá pra vocês verem, é uma ponta bem fina e essa aqui não tem. Estão vendo? Então, muito cuidado com a sua agulha. Outra dica importante é sobre o nosso amigo viés. Todo mundo tem, digamos, receio com ele, não é? E como eu disse, da mesma forma que você tem que conhecer a sua máquina, você também tem que conhecer o seu viés. Por que que algumas professoras fazem o seu trabalho, abrem essa lateralzinha e costura aqui? Outras não, outras costuram aqui. Então, pessoal, eu vou tentar explicar para vocês o motivo. Tudo depende do tamanho do viés, da largura do viés que ela tem lá para fazer o trabalho dela. E tudo depende da largura de tecido que ela está usando. Às vezes, esse trabalho tem tecido 2 vezes e mais manta. Às vezes, tem alguma outra coisa ali para dar sustentação. Então, tudo vai da largura do viés e da altura do trabalho, tá bom? Quando esse daqui, ele tem 3 centímetros. É isso mesmo, 3 centímetros, tá? Então, às vezes, é tão grosso o trabalho que ela abre para ganhar tempo, para ganhar a largura aqui, tá bom? Então, o que que ela faz? Ela põe em cima e costura aqui, pra hora que ela virar, tá vendo? Ela vai ter uma largura maior aqui, tá bom? E quando ela costura assim, ela perde todo este tamanho lá, tá vendo, ó? Aqui pra lá. Ela perde essa largura, você entendeu? Pra diminuir o viés. Tá bom? É por isso que se usa dessa forma,
tá? É só por isso. E como prometido, eu falei que a nossa próxima aula ia ter tecido. E qual que é o exercício agora? Nós vamos colocar o viés corretamente no tecido. Então, eu tenho um tecido, que é só uma faixa, tá vendo? Você pode cortar aí da largura que você achar melhor, tá bom? Não tem problema. E o nosso círculo. Claro que tem que ter curvas, porque o viés tem curvas. Lembra que eu falei na outra aula do canto mitrado? Que quando eles não estão fazendo canto mitrado, que é aqui que vai ser, no cantinho do tecido, quando não tem canto mitrado, temos curvas. Então, esse vai ser o exercício, tá bom? Então, vamos lá fazer o exercício? Vamos primeiro fazer na reta, tá, pessoal? Não vai querer já fazendo na curva, não. Vocês podem ver que a última aula que eu fiz foi a curva. Então, vamos lá. Por ser um tecido fino, tá vendo? É só um tecido só. Eu vou costurar aqui, ó. Eu não vou abrir ele, tá bom? Mas lembrando que quanto mais largo for, mais alto for o seu trabalho, melhor é você abrir e costurar aqui, tá? Então, eu vou seguir essa linha aqui, tá bom? Pra mim costurar. Vamos lá. Vamos ligar a minha baratinha. Olha lá. Frente do tecido, estão vendo? Com a frente do viés. E sempre assim, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que isso é só um exercício, tá bom? Mas não se esqueça, retrocesso no começo e no fim. Com ele aberto, você vai costurar naquela linha do viés, tá bom? Hoje nós não vamos fazer o canto mitrado. Hoje nós só vamos fazer exercício do viés pra gente poder aprender a colocar ele de uma maneira correta, tá bom? Vamos lá. E aí, retrocesso no final, ok? Aí, a gente tira a linha. Aí, agora, como que nós vamos fazer? Deixa eu tirar aqui também, pra ficar um trabalho mais bonitinho. Tô costurando de linha preta, tá? Pra vocês verem melhor. Olha lá, tá bom? Costurei lá na margenzinha, ó, tá? Na margenzinha da viradinha do viés, tá bom? Aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos dobrar esse viés de forma que ele vá dobrar na costura, pra depois dobrar ele de volta, pra ele ficar, olha lá. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele vai ficar exatamente certinho na costura. Então, vamos lá. Dobrar bem bonitinho, tá bom? Se vocês acharem melhor passar para ficarem mais confiantes, não tem problema, tá? Vocês podem ir lá e passar o viés, tá bom? Aí, se caso você falar, ah, mas eu tenho medo, eu tenho receio de fazer isso e ficar fora, é fácil, não tem com o que se preocupar. É só você virar o viés em cima dessa costura, tá bom? Um pouquinho fora, ó, entendeu? Olha lá. Você vai virar e vai fazer dessa forma, tá? Eu vou virar desse lado porque eu prefiro costurar tudo desse lado, olha lá, tá bom? É assim que vocês vão fazer, olha lá. Vamos levantar o nosso
pé calcador, ajeitar bem bonitinho o nosso viés, tá? E aí, vamos colocar a nossa agulha em cima do nosso viés. E aí, a gente vai costurar. Lembrando que retrocesso no começo e no fim. Vão bem devagar, ajeitando o seu viés, tá bom? Ajeitando onde você vai costurar. Não tenha medo da sua máquina, tá bom? Ela é sua aliada e não sua inimiga, tá? Isso pode ser feito em todas as máquinas, tá bom? Na doméstica, na industrial reta, tá bom? Vocês vão com cuidado até o final. E não se esqueça do retrocesso, olha lá, os 3 pontinhos, tá? E aí, vamos limpar o nosso trabalho, não é? Vamos limpar ele todo para deixar ele limpinho, bonitinho. Olha lá. Aqui é uma linha de dentro. Olha lá. Vamos ver agora como ficou do outro lado. Olha lá. Dá pra ver? Olha lá do outro lado. Tá bom, pessoal? Ó, fica bem certinho. Então, lembre-se, como que eu tenho que fazer? Costuro a forma que eu perceber que o meu tecido vai precisar, daquela forma que eu falei, daqui, da lateralzinha aqui, tá? Aí, eu vou costurar, vou dobrar na costura, tá? Que foi o que eu fiz aqui, eu dobrei na costura pra poder fazer o outro lado. E aí, eu rebati. Isso aqui, essa costura, é a famosa rebater. A costura é isso aqui, quando você costura em cima do seu trabalho, tá bom? Esse aqui é pra rebater, tá bom? Aí, a costura fica retinha assim, bonitinha assim. Depois da gente fazer aqueles exercícios que eu dei desde o começo, tá bom? Então, se você tá vendo esse vídeo e não assistiu os outros, vai lá, não pula nenhuma etapa, tá bom? Para vocês poderem fazer exatamente isso aqui com o seu viés. Agora, nós vamos fazer o redondo, tá bom? Da mesma forma, frente com frente, só que como ele vai ter um acabamento, eu já vou explicar para vocês a forma do acabamento. Como que é? Vocês vão dobrar a pontinha dele para dentro, tá vendo? Olha lá. Vão dobrar a ponta, não precisa ser muito grande aqui a ponta, tá bom? E aí, vocês vão começar a costurar. Aonde? Como é um círculo, em qualquer lugar, tá? Porque é o exercício arredondado. Então, eu vou, como também é o mesmo tecido simples, o fino, eu vou costurar igual eu costurei o primeiro. Eu não vou abrir o viés, tá? Eu vou costurar bem aqui. Mas de que forma? Vamos lá. Desde o começo, tá? Deixa eu ligar minha máquina, né? Porque senão... Aí, vocês vão seguindo, olha o retrocesso. Vocês vão seguindo todo o arredondado, tá? Não pode fazer dobra, tá bom? No tecido, no viés, tá? Às vezes, vocês podem estarem se perguntando, né? Ou querendo saber, por que que em alguns lugares as professoras falam a palavra debrum pro viés. O debrum, pessoal, nada mais é do que o viés feito do próprio tecido que a artesã está fazendo, está usando, tá bom? Era como se eu tivesse pego e feito um viés desse tecido aqui, tá? Então, ele é chamado de debrum.
bom? Algumas usam Debrum pra tudo, né? Falam, ah, eu tô usando o Debrum. Ou então elas falam viés comprado, industrializado, viés de gorgurão. É tudo viés, mas feito de forma diferente, tá bom? O viés industrializado é esse que eu tô usando, é o viés que a gente compra já pronto, tá? O Debrum nada mais é do que feito do próprio tecido, do tecido que eu estou usando, tá? Esse é o Debrum. Como vocês podem ver, eu tô fazendo bem devagar. Este é um tecido que ele não é muito grosso, tá bom? O bom desse exercício é fazer com algodão cru ou com um tecido mais grosso, tá? Porque o algodão cru, ele é bem grosso, tá bom? Então, aí no caso, seria interessante vocês estarem fazendo com esse algodão cru. Ou com qualquer um outro que seja um tecido grosso, tá bom? Olha lá, tá vendo? Eu tô fazendo bem devagar pra vocês verem, tá bom? Olha lá. E aí eu vou explicar aqui a finalização do trabalho, como que vai ficar bem legal, tá? Olha lá, estamos chegando já no finalzinho do nosso trabalho. Vamos ajeitar. Olha lá. Passei, deu retrocesso, tá? Eu passo aquele pedaço de onde eu comecei, tá? Olha lá, passei, vamos tirar as linhas para ficar o nosso trabalho bem bonito, tá? Aí, pessoal, nós vamos cortar o viés, um tamanho que a gente tá vendo que tá legal. Deixa eu tirar a linha. Aí, nós vamos fazer a mesma coisa, vamos dobrar na costura. Só que o que eu quero que vocês olhem aqui? Quando a gente dobra essa parte, ela fica pra fora. Tá vendo? Ela fica uma pontinha pra fora. Não tem problema. É fácil resolver isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar essa ponta, tá? Faz um arredondinho assim, ó, tá vendo? Porque aí, a hora que a gente virar ela, eu vou mostrar pra vocês. O tecido é muito mole, ele vai acabar ficando pra fora. Mas vamos fazer um de cada vez, vamos lá. Não é assim. E aí, você dobra a outra parte por cima. Tá? Vão ajeitando. Olha lá. Até ele ficar certinho, tá? Vocês vão ajeitando e vão costurando, tá bom? Com calma, bem devagar, tá? Olha lá. Tá? Não ficou aquela pontinha feia aqui, solta. Estão vendo? E assim você vai fazer em toda a volta, igual nós fizemos lá na reto, tá? Olha lá. Vocês vão dobrando na costura, vocês dobram na costura e rebatem, tá bom? Aqui, tá? Toda
a volta. Estão vendo? Olha só, meninas, esse é o nosso exercício de hoje, tá bom? A aula ficou um pouquinho maior, mas era importante eu dar essas dicas para vocês, tá bom? Então, vocês vão treinando, tá? Não se esqueçam, a mesma coisa, dobrem na costura, tá? E vão ajeitando com calma e costurando, tá? E aí, vocês vão ver que a costura daqui vai costurar esse outro lado pra ficar rebatidinho, pra ficar bonitinho, tá bom? Eu espero que vocês pratiquem o viés, tá? Não tem como, pessoal, o viés, ele é treino, ele também é prática, tá? Depois que vocês praticarem o viés, tá vendo? Ó, eu tô até já ajeitando pra ver se eu costuro depois pra ela não ficar muito comprida. Tão vendo, ó? Vão ajeitando, costura, pessoal, no início é calma, é tranquilidade, tá? Depois que você pega o jeito, aí você vai embora, aí você faz tudo, tá? Mas no início é assim que a gente tem que fazer, tá bom? É com calma, é com tranquilidade. Pratiquem bastante, tá bom? Que na próxima aula eu vou fazer uma toalhinha de boca, tá? Pra nós mesmos, uma toalhinha pra gente ter na bolsa, pra gente ter ali, né? Ainda mais agora nessa história aí de estar sempre com a mão higienizada.